Esta apresentação complementa o nosso painel que ocorreu segunda-feira passada, na primeira etapa do nosso evento Diversidade Humana na Saúde, Interseccionalidade, Gênero e Raça-Etnia. Não houve tempo de discutirmos algumas questões colocadas pelos participantes desse painel e agora eu envio as respostas, as respostas que considerei mais apropriadas para essas perguntas e colocações postas na segunda etapa do nosso encontro. Aqui, para iniciar, preciso colocar de maneira mais específica o termo que atribui a Karen Page, que eu ouvi na conferência sobre diálogos críticos na saúde reprodutiva, passado, presente e futuro, uma conferência da qual participei em fevereiro, e eu falei sobre a questão da indústria que estava subjacente à dificuldade de superar o parto tecnocrático, que é hegemônico nas maternidades, como estabelecimentos hospitalares de assistência ao parto no nosso país. Mas aqui agora eu tive tempo de resgatar a frase completa, como essa autora que está aqui, Karen Page, e aí trago agora a citação direta como ela pronunciou nessa conferência. Então, ela disse: não temos as respostas no complexo médico-industrial. Então, essa é a terminologia que está sendo usada para se referir a toda essa estrutura que sustenta, em parte, o parto tecnocrático. Então, ela complementa: mas na luta pela autonomia e pelos direitos da mulher. Karen Page, 2021. E aqui, só para complementar e apresentar de uma maneira mais precisa a citação a que me referi na segunda-feira, quando estávamos discutindo as questões que os participantes, que vocês propuseram após a exposição inicial que eu fiz. E ainda para revisitar essa terminologia que foi mencionada durante a apresentação, que foi o parto tecnocrático. Então, eu não me lembrei da autora que tem esse referencial, que escreve muito sobre esse referencial, os modelos assistenciais do parto tecnocrático e humanizado ou holístico, que é a antropóloga Rob Davis Floyd. Então, ela classifica como tecnocrático o modelo de assistência ao parto, que é hegemônico em boa parte do mundo, em que a autoridade e a responsabilidade são do profissional e não da parturiente. E o modelo tecnocrático investe de autoridade os médicos, no caso principalmente os obstetras, suas instituições e os funcionários dessa instituição.
quanto mais se controla a natureza, incluindo o corpo, o organismo, mais se teme aqueles aspectos que não se podem controlar. Então, a ênfase posta no projeto de melhorar a natureza por meio da tecnologia tem como finalidade última libertar as pessoas dos limites da própria natureza. E a hegemonia tecnomédica é um sistema que é guiado pela lucratividade econômica, pela intolerância com outras modalidades, né, de procedimentos, no caso do nascimento, e com a hegemonia entendemos a ideologia adotada pelo grupo dominante de uma determinada sociedade. E uma vez que uma ideologia se torna hegemônica, todas as outras são consideradas alternativas. Assim, o debate entre o parto natural, chamado humanizado e holístico, e o parto tecnocrático ou tecnomedicalizado está bastante enfatizado na obra de Robbie Davis Floyd. Então, essa antropóloga escreveu várias obras, aqui eu coloco apenas algumas delas, versando sobre a questão do nascimento humanizado, como este livro, né, O Nascimento Technosapiens, os modelos de nascimento e em relação ao paradigma dos direitos humanos, a atenção ao nascimento humanizado, este aqui está em português, mas português lusitano. E aqui sobre um livro, uma das obras dela é sobre as parteiras, né? Em relação ao movimento político das parteiras para o resgate do parto natural não tecnocrático. Então, aqui só foi para enfatizar alguns aspectos que já foram discutidos no nosso encontro do início desta semana, mas que alguns aspectos eu acabei esquecendo alguns termos específicos, e aqui eu havia esquecido o nome desta antropóloga cultural, a Robbie Davis Floyd. E assim, nas suas obras, ela coloca sempre a questão, não é, de que antes de meados do século XX, aqui para nós, né, no Brasil, no Nordeste do Brasil, mas em países desenvolvidos, antes do século XIX, as parteiras eram as profissionais mais importantes que assistiam o parto, as parturientes, na Europa, de uma forma geral, e também nas suas colônias. E elas eram autoridades, digamos assim, importantes na saúde das mulheres e geralmente desempenhavam um papel social relevante em suas comunidades. E muitos partos, né, hoje estão voltando, né, tendo um retorno a esses princípios, né, a essa época em que as parteiras não eram consideradas à margem, né, da assistência à mulher no período da gravidez, do parto e do puerpério. Então, esse é um trabalho desta antropóloga, que é de uma universidade americana, professora de comportamento e políticas de saúde, de uma universidade na Virgínia, nos Estados Unidos. E
o problema dos maus tratos durante o parto, assim, não é novo, mas tem recebido uma terminologia, uma designação que não existia até recentemente. Então, palavras como maus tratos, abuso, desrespeito, violência e, por fim, violência obstétrica têm sido usados para denominar essas questões que estão sendo debatidas. Agora, vou para o objetivo desta apresentação, deste vídeo, que é ler e tentar responder as questões, as perguntas, dúvidas, colocações, que não deu tempo considerar no dia do nosso encontro. Como eu prometi, iria enviar um vídeo, ia colocar aqui neste canal um vídeo abordando essas outras perguntas, dúvidas e colocações. Em relação a essa pergunta de Raíssa Gomes, que participou muito, né, intervindo e perguntando, ela perguntou sobre a questão, eu vou ler aqui literalmente como ela perguntou. Eu li que a interseccionalidade nos ajuda a enxergar que às vezes somos oprimidos, mas às vezes também somos opressores. E aí ela pergunta, como se equilibra essa dinâmica no atendimento à saúde? Então, eu acho que eu respondi parcialmente a pergunta dela. Respondi a primeira parte, colocando que assim, o profissional da saúde, ele geralmente não está no polo do oprimido. Geralmente, ele está no polo opressor. Mas eu deixei passar despercebida essa segunda parte da pergunta dela, que é como se equilibra essa dinâmica no atendimento à saúde, que foi também uma parte de sua pergunta que é muito instigante, né, para a gente tentar responder. Então, vou tentar responder. E porque não está, embora esteja permeando o que discutimos na segunda-feira passada, no nosso encontro, mas assim, está presente de forma muito comum na relação médico-paciente de uma maneira geral. Então, os doentes apresentam experiências de opressão, como a parte oprimida nessa relação e nesse contexto. Mas não só na relação médico-paciente, mas também em seu encontro com a sua própria comunidade local. Aqui neste canal há uma série de 4 vídeos que eu postei em 2019, considerando estigma e discriminação na saúde, na atenção à saúde, abordando várias dessas dimensões nos serviços de saúde, como acontece, e as principais afecções, os principais agravos à saúde que cursam, né, com esse sofrimento, com esse fardo a mais para os doentes. E também está no nosso livro, que foi lançado no ano passado, que é Estigma na Saúde, que como um fardo, né, dos doentes, né, dos doentes na atenção à saúde. Bem, então, aqui, já começando de que o doente, ele muitas vezes, dependendo do seu agravo à saúde, do seu problema, ele já pode se sentir oprimido na sua própria comunidade, porque há doenças mais estigmatizantes que outras.
né, como, por exemplo, a AIDS, os transtornos mentais, de uma maneira geral, câncer, obesidade, epilepsia, tuberculose ainda, e tantos outros problemas que são comuns na clínica médica, na clínica de doenças infecciosas e parasitárias. E o que eu observo é que a pessoa dominante, né, a pessoa que é dominante em um encontro humano, às vezes estigmatiza e acaba oprimindo a outra. E que o médico não é a exceção. Porque médicos, então, assumem o papel de opressores na relação médico-paciente. Isso é um exagero falar assim? Seria devido a deficiências mais pessoais, da sua própria formação, ou da sua própria personalidade, ou seria uma razão mais estrutural? E como o processo de opressão poderia ser descrito nesse contexto? Então, na época em que eu trabalhei como clínica no interior, se eu tivesse percebido que às vezes agia como opressora de meus pacientes, eu penso como eu poderia mudar. Agora eu posso pensar em alguns momentos em que eu poderia ter sido menos impositiva e ter adotado uma postura mais de igualdade, né, de uma relação mais horizontal com os meus clientes, né, no caso, na atenção primária à saúde. E por que essas questões de poder foram predominantemente invisíveis para mim no passado? Então, a maioria das intimidações não foram intencionais, nem mesmo reconhecidas. Geralmente, o médico, na sua postura muitas vezes autoritária, ele não reconhece que está sendo autoritário. Ele pensa estar sendo um bom médico e estar no seu papel. E a maioria dessas intimidações não são realmente reconhecidas. Ao reconhecer que práticas opressivas estão ocorrendo na prática médica, então deve ser possível que o profissional desenvolva estratégia para neutralizar o comportamento opressor e talvez desumanizador e estimular o empoderamento do doente no contexto clínico. Então, a opressão deve ser vista como o oposto de empoderamento. E, nesse sentido dessa pergunta de Raíssa, como se equilibra essa dinâmica no atendimento à saúde? É essa questão aqui que eu estou tentando responder. E que eu parto do ponto conceitual, que é uma definição de opressão muito usada pelo psicólogo Isaac Priletensky, tanto como um estado quanto um processo. É assim que ele define a opressão nesse contexto clínico. E a opressão como a antítese do empoderamento, que restringe a autodeterminação, mantém a injustiça e a disparidade na saúde e suprime a voz de indivíduos vulneráveis ou que estão em condições, em situações de vulnerabilidade. E o poder envolve processos políticos e psicológicos, como o autor Priletensky enfatiza, porque é influenciado esse poder por motivações pessoais e por influências culturais. Então, a pressão psicológica é mantida a partir também de uma dimensão política. E o empoderamento seria inerentemente uma construção de desenvolvimento, entendida como variando
entre as pessoas, entre os contextos, entre as épocas, né, e que surge da própria vivência, tanto do profissional quanto do doente que busca o serviço de saúde. Então, esse autor, o psicólogo Priletensky, enfatiza a coexistência de opressão, tanto política quanto psicológica. E essa parte política ele entende como o que é realmente feito às pessoas por outras pessoas que estão em uma posição social superior. Então, a opressão psicológica é sobre o que ele chama de uma visão internalizada da pessoa oprimida que ela tem de si mesma, como negativa e como não merecedora de mais recursos ou de maior participação nos assuntos relacionados à sua própria saúde e no contexto social. E isso que abordei nesses vídeos que mencionei há pouco, né, sobre estigma na atenção à saúde, e que estão aqui neste canal, é também conhecido como autoestigma, como a internalização do próprio estigma. Então, essa convivência explica por que os pacientes nem sempre concordam que estão em uma situação opressora, porque quando eles pensam que estão nessa situação, e pacientes que têm um maior grau de literácia, principalmente na questão educativa, em saúde, ao pensar assim, eles se tornariam ainda mais vulneráveis, né? Àquela capacidade que muitas vezes se torna coercitiva do próprio médico. E para esse autor que referi, os seres humanos podem se sentir valorizados e agregar valor a si mesmos, aos outros e ao trabalho, né, em si e à própria comunidade. Mas o Priletensky, como ele segue a teoria crítica, né, e a teoria crítica é muito combate muito, né, a filosofia neoliberal dominante, ele não apoia, né, essa corrente de pensamento e essa, digamos, essa corrente política, né, essa ideologia política, e ele considera que, enquanto uma sociedade saudável e justa exigiria equilíbrio, que é justamente aquilo que Raíssa coloca, como equilibrar essa dinâmica no atendimento à saúde. E foi uma pergunta muito inteligente, eu acabei não anotando, né, quando eu fui ver tentar responder as colocações dos participantes. Então, as políticas, tanto econômicas assim, e sociais, principalmente neoliberais, segundo Priletensky, resultaram na diminuição, né, do senso de importância para milhões, né, de pessoas, e aí surgiram essas expressões como minoria, né, grupos identitários, de forma a estabelecer um olhar positivo sobre as diferenças, mais do que colocar uma ênfase nas consequências negativas da opressão. E quando se fala em humana, nesse sentido, né, se amplia a definição de diversidade para que nesta definição também sejam incluídas as experiências de pessoas que são alvo de opressão em virtude de critérios múltiplos, como gênero, raça, etnia, que foi o foco da discussão e está sendo o foco desse painel que estamos realizando, mas também de classe social, econômica, da própria incapacidade física, ou seja, das pessoas com deficiência, a questão também da orientação sexual. Então, não inferiorizando, mas destacando e tornando visível a riqueza contida nessas experiências. E por último, isso tem a ver com a diversidade humana e tem implicações ainda mais amplas quando
se desconstrói a própria noção de cultura majoritária, cultura dominante, fazendo ver que, desse modo, passam a existir fronteiras entre minorias e a maioria. E o que assim se considera é o fato de sermos geralmente incapazes de questionar de forma mais profunda o fato das culturas dominantes serem também elas marcadas pela complexidade que deriva da própria heterogeneidade. Então, há muito o que se discutir ainda nesse ponto, não é? E como se equilibra essa dinâmica, como pergunta Raíssa Gomes, e existe uma extensa literatura que descreve e analisa as consequências da opressão no contexto da saúde e especificamente da medicina, e principalmente são autores, pesquisadores e pensadores das ciências sociais. E no caso dessa questão reprodutiva que estamos abordando, as críticas, né, do movimento feminista, da psicologia e da sociologia crítica, da teoria crítica de uma forma geral, e todos esses movimentos e de ativistas, né, e de pensadores da teoria crítica têm enfocado a medicina e a forma, né, de atuar na medicina de uma forma geral como um instrumento de práticas opressivas na sociedade. A próxima pergunta, essa pergunta não cheguei a ver, porque não houve tempo no encontro da segunda passada, que foi de João Gustavo, também uma ótima questão. E ele pergunta: há espaços atuais e ativos para promover o debate sobre interseccionalidade dentro dos grupos que tomam as decisões em saúde? Então, a pergunta muito pertinente e muito, digamos, relacionada com o que estamos discutindo agora. Então, colocando no contexto assim, da luta das mulheres, emergindo de um contexto com sistemas interconectados de opressão, esse pensamento da teoria crítica sobre a opressão em termos de grupos opressores e grupos oprimidos, né, faz com que se formem movimentos políticos destes grupos minoritários ou minorizados, como alguns autores costumam chamar, como das próprias mulheres, principalmente por meio do movimento feminista e também de outros grupos identitários importantes na nossa sociedade. Então, isso desafia as construções sociais hegemônicas, no caso da questão de gênero, dos papéis de masculinidade e feminilidade, e a fronteira entre as esferas também pública e privada, e a questão política que está aí relacionada, e acaba influenciando na saúde também, nas práticas da saúde, e nos profissionais de saúde e suas ações. Então, todos esses são elementos constitutivos do imaginário moderno da comunidade política. Então, aqui, João Gustavo enfoca os gestores, principalmente, né? Quem está na gestão, quem está à frente em cada momento dos poderes públicos e que tomam as decisões. No caso do referencial teórico da interseccionalidade, principalmente
com os conceitos de Patricia Collins, né, que mencionei no nosso encontro, e também com Kimberly Crenshaw, né, que escrevem sobre as estruturas de poder que sustentam as divisões sociais relacionadas a gênero e raça, etnia. Essas críticas, né, a esse pensamento hegemônico que perpassa tanto a cabeça dos políticos, dos gestores e dos que estão ocupando cargos, né, nos poderes públicos da vez, né? Então, isso como uma estratégia oficialmente, digamos, instituída, no caso da teoria crítica e desses grupos, né, que são grupos ativistas, são grupos militantes e também são pensadores, são da academia, para promover a igualdade de gênero na saúde e também a igualdade étnica. Isso tem gerado muita massa crítica e isso vai acontecendo de uma forma que se multiplica, né? Se multiplica, e se isso está já na cabeça de nossa cabeça como profissionais de saúde, e começa a fazer parte do nosso ideário como professores, no meu caso, como professora, e a gente abre mais a nossa visão, eu vou acabar transmitindo também essa cosmovisão aos meus alunos, na graduação, na pós-graduação. E aí os meus alunos, ao entenderem e digamos, por um processo de aprendizagem significativa, acabarem, digamos, desenvolvendo esses conceitos e todas essas premissas, então isso acaba por chegar, né? Se isso se amplificar, como está se amplificando já internacionalmente, né? E isso acaba chegando também aqui ao nosso país, assim, que em termos políticos e econômicos é mais periférico, mas acaba chegando a nós também. Então, isso vai acabar influenciando também a gestão. Talvez não neste momento, e também depende muito digamos, da ideologia política de determinada gestão. Quando a gente fala em gestão, por exemplo, está falando tanto em gestão do serviço de saúde, como a gestão de uma secretaria de saúde municipal, estadual, até, né, governos estaduais, prefeitos, e até âmbitos, né, mais macro em termos de país. Então, isso já vai acabar se digamos, transmitindo a esses outros espaços. E no futuro, vocês que são jovens, que estão em formação de graduação agora, vocês vão se tornar também gestores, vocês são o futuro. Então, essa reforma curricular que está acontecendo, que agora está sendo implantada no primeiro e segundo períodos, né? E a coordenação, o núcleo docente estruturante está, nesse momento, batendo a cabeça, né, com a questão de migração, com a questão dessa questão, né, da conversão, né, do currículo e tudo mais. No terceiro período, que vai ser discutido logo mais, essa disciplina de diversidade cultural e étnica na medicina já é uma forma, né, de colocar esta, digamos, semente na graduação, certo? Em medicina, porque nos outros cursos eu acho que eu já vi que em outros cursos da saúde essa questão já está mais avançada, mas ainda é sempre um tempo para a gente ir desenvolvendo essas ideias que são tão importantes, né, na prática de atenção à saúde. Mas, assim, voltando aqui à pergunta do João, eu queria só lembrar aqui que, por exemplo, a incorporação de gênero, né,
tem sido, por exemplo, uma estratégia oficialmente pactuada para promover a equidade na saúde internacionalmente. Isso acho que nos últimos 20 anos, após ter sido adotado na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi, na verdade, foi na década de 90, né? Mas quando acontece uma conferência, o seu impacto ele vai se dar muitas vezes com um certo delay, né? Vai acontecer, não acontece imediatamente, mas acontece um pouco depois. E que a ONU ratificou, né? Já no final da década de 90. Então, esse fórum e vários fóruns de debate acabaram sendo originados, e assim, nos últimos anos, a gente assiste a um crescimento exponencial, né, na parte de pesquisa sobre o tema da interseccionalidade. Então, vocês devem saber, assim, que tudo começa na cultura, né? Tudo começa na nossa formação cultural. Depois passa para a política e depois passa para as gestões, os gestores. Então, tudo começa aqui. Tudo começa na nossa formação, né? Então, pode ser que alguns de vocês ainda considerem bastante controversa essa teoria que estamos discutindo aqui. Mas, muitas vezes por ser algo novo, muitas vezes por ainda estarmos impregnados de uma determinada ideologia que é hegemônica, mas a gente precisa aprender a considerar novas ideias. A gente, quando abre a nossa cabeça a novas ideias, nós nos desenvolvemos, certo? Então, por isso há movimentos, né, e políticas de igualdade que assim, tem tido um número crescente, né, de iniciativas estatais, ou seja, na gestão, e que levam em consideração a interseccionalidade em particular e a interferência entre as desigualdades de uma forma geral. E, portanto, novas práticas foram desenvolvidas em organizações, não é, para a formulação de políticas. E é uma demanda considerável por essas diretrizes novas, que são emanadas da Organização Mundial da Saúde, que passam a apontar, né, como construir processos políticos, programas que são voltados para combate à desigualdade, ao mesmo tempo em que se reconhece, se abordam as desigualdades, né, na saúde. Então, desenvolver uma política, João, uma política de interseccionalidade, né, ou um paradigma de interseccionalidade, parte, né, da própria, muitas vezes, da própria academia, né, da universidade, do desenvolvimento cultural, do discurso, depois vai para as políticas, para as leis, né, e estratégias que passam a ser adotadas por governos e por gestores em secretarias, né, de atenção social, secretarias da saúde, e aí por aí vai também, acaba chegando aos serviços de saúde. Seguindo, nós temos a pergunta de John Rocha. Ele pergunta: foi nesse contexto de violência obstétrica e racismo institucional que foi feita uma pesquisa tentando justificar o que as mulheres negras sentiam menos dor durante o parto? Então, é uma questão assim extremamente pertinente, importante, e que assim não deu tempo também responder. Sim, John, as evidências já disponíveis na literatura de que as mulheres brancas, né, elas recebem mais analgesia da dor, né, durante o parto, e tem melhor, digamos assim, uma melhor assistência em relação à sua dor do parto do que mulheres de outros grupos raciais e étnicos,
essas evidências são relacionadas às disparidades que acabam acontecendo no atendimento. Então, essas disparidades acabam também influenciando na mortalidade materna e infantil também. E essas questões estão, sim, enraizadas no racismo estrutural nos cuidados de saúde. Ainda vamos abordar melhor essa questão do racismo estrutural em outros módulos do curso, né? E no próximo evento, né, de diálogos da diversidade humana também. Então, isso significa que as mulheres afro-brasileiras, elas geralmente recebem, e as mulheres negras de uma forma geral, né, não só no Brasil, elas recebem cuidados de qualidade inferior em relação às mulheres brancas. Então, já evidências mostram isso, né? Então, isso é uma afirmação baseada em evidências. E significa o quê? A negação de cuidados quando as mulheres afro-brasileiras frequentemente, digamos, procuram ajuda e elas recebem uma ajuda inferior, né? Que não considera, né, não as considera com dignidade e respeito. Então, isso funciona como estressores, né? E acabam representando uma experiência cumulativa, né, tanto de racismo quanto de sexismo, ou seja, disparidades em saúde relacionadas a gênero e a raça, etnia. Então, acabam sendo estressores, né? E a experiência da interseccionalidade, ou seja, da superposição de racismo e sexismo aí nesse contexto, principalmente durante períodos assim tão especiais, né, sensíveis como o período gravídico, puerperal, e do nascimento, do parto, desencadeia uma série de processos biológicos, né, conhecidos como intemperismo, e que prejudicam a saúde física e mental das mulheres negras. E essas conotações culturais sobre o corpo feminino não equivalem ao corpo feminino real, mas a normas culturais que têm efeitos assim deletérios no corpo, né, dessas mulheres e acabam levando a um grande prejuízo, né, nesse momento especial do parto. E muitas evidências sugerem também que a interpretação que muitos médicos fazem em relação à dor no parto com base na raça e etnia materna contribui para essa iniquidade na assistência à dor dessas mulheres. E como acontece com todas as disparidades raciais e étnicas na saúde, é importante lembrar, viu, que a raça é uma categoria muito forte, mas ela é socialmente construída. Isso aqui nós já repetimos, né? Mas não custa reiterar mais uma vez, que atua na saúde por meio de crenças culturais e que estão profundamente arraigadas e que são reforçadas em estruturas, sistemas, tradições e normas, né, que é o que acontece nessa questão tanto de sexismo quanto de racismo estrutural. E essas crenças culturais racistas, por mais insidiosas que elas sejam, elas são determinantes sociais da saúde, né? Voltando à minha apresentação, né, lá no início, quando a gente falou em determinantes sociais da saúde. Ou seja, fatores que contribuem, né, para essas disparidades em saúde. E é importante ressaltar que as intervenções que visam a esses determinantes sociais têm a perspectiva de melhorar a equidade em saúde de várias formas.
Então, se a gente for avaliar as crenças culturais sobre raça e etnia no contexto da dor do parto, é fundamental, né, para essa compreensão que esse é um fenômeno da desigualdade, né, em relação, em função da raça, etnia, cor, e em função da questão gênero, né? Quer dizer, já tem relação ao gênero, mas que as mulheres brancas são mais favorecidas em termos de assistência. Então, aqui há a interseccionalidade tanto de gênero, mas também de raça, etnia. Então, essa compreensão é um passo necessário para trabalhar em direção a maior equidade, né, em relação à saúde materna, de uma forma com mais equidade, né, como o SUS preconiza. Raíssa Gomes novamente perguntou: como ocorre essa assistência e parto humanizado em mulheres grávidas vítimas de estupro? Então, o estupro realmente é uma das expressões assim mais perversas da violência de gênero. Então, devido às consequências, né, físicas, psicológicas e sociais dessa violência sexual, já é consenso, né, de que o sistema de saúde deve ter toda uma infraestrutura e protocolos adequados e que a equipe de saúde seja treinada para proporcionar às mulheres que são sobreviventes, né, dessa violência de gênero, um cuidado completo, né, com dignidade, muito respeito, né, um cuidado holístico. Então, essa mulher, né, que engravida como consequência de uma violência sexual, né, que acontece muito também com as adolescentes e até crianças, é uma grave ameaça aos direitos e à saúde integral, né, da mulher, principalmente das mulheres e principalmente das meninas. Então, a construção positiva da gravidez precisa ser descrita como, assim, como como dizer, como precisamos compreender, né, que esse evento ele vai influenciar muito o parto desta mulher. E esta mulher, ela tem direito legalmente, né, ao abortamento. Mas por alguma razão pode não acontecer, por razões, né, culturais, né, e por razões religiosas, da própria família. Então, isso pode não acontecer. Então, muitas vezes, esta mulher, ela pode vivenciar o parto de uma maneira muito mais sensível, dolorosa, né? E que pode não ser, geralmente não é, um momento, né, em que será tão fácil a equipe que está assistindo a essa mulher, né, conseguir que ela possa, né, superar de uma maneira suficiente, né, o trauma que ela viveu durante o parto, né? Então, eu acho que é muito mais complexo, é muito mais complicado, né? Eu já presenciei partos, né, como pediatra, isso na década de 90, de mulheres que estavam nesta situação tão triste, né, tão sofrida, né? E muitas vezes as mulheres elas estão tão traumatizadas que os procedimentos do parto as fazem
até reviver aquele momento tão traumático, né? E até numa situação em que ela tem flashbacks, como um quadro, né, de uma síndrome de estresse pós-traumático. Então, é muito delicado. Então, nesse caso, Raíssa, essa assistência, ela precisa, o parto normal já é um evento, né, que é um evento humano, né, é natural, mas é, é importante que haja uma assistência interdisciplinar. Então, aqui nessa situação mais sensível ainda, precisa ter a participação, né, de uma atuação aí, de uma assistência interprofissional eficaz, né, em que haja uma discussão entre esses profissionais e um sinergismo na ajuda que vai ser prestada a essa mulher. Às vezes eu penso que a pergunta de Raíssa foi um tanto quanto retórica, não é? Porque ela coloca a pergunta, mas a gente pensa, talvez ela tenha querido perguntar, será que é possível, né? E essa é uma questão assim para ser discutida, né? Com um fundo, um referencial assim filosófico, né? Porque é uma questão que precisa de uma discussão muito mais aprofundada, muito mais assim interdisciplinar, né, do que pensa a minha vã perspectiva, né, dessa questão. Mas eu vejo sua pergunta também como uma pergunta retórica, certo? A próxima é uma pergunta de Laís Chaves, que nossa, aqui novamente eu estou já completando 1 hora e são assim umas 15 perguntas. Eu estou ainda acho que creio que na 7ª pergunta que faltou responder. Então eu gostei muito da participação. Eu assim apreciei muito cada pergunta que vocês fizeram. Então, tanto as perguntas que foram feitas e foi possível a gente tentar responder, né? Ao vivo, né, durante a nossa live, na segunda-feira, como agora, né? Então, eu estou vendo tantas perguntas que mostram que vocês estão pensando, internalizando e participando. Assim, eu fiquei muito, assim, gratamente recompensada por ver as questões. Então, eu vou agora buscar responder a pergunta de Laís, e depois eu vou dividir novamente essa apresentação em 2 vídeos, né? Eu estou rindo porque, por mais que eu tente ser mais sintética, né, mas acabo esquecendo, né, que a objetividade passa, né, por uma capacidade, né, de ser mais concisa, né? E eu vou tentar, mas muitas vezes eu já tenho tentado e assim, acabo me estendendo. Então, eu vou responder a de Laís e depois a gente continua num vídeo número 2 para responder as perguntas e complementar a nossa discussão. Então, a pergunta de Laís Chaves de que forma o cuidado no pré-natal influencia diretamente a questão do parto e do pós-parto, considerando a questão da diversidade e dessa influência mútua de fatores, raça, gênero, classe. Então, aqui, Laís aborda a interseccionalidade, né? E como eu apresentei na primeira parte de nosso painel, eu mencionei que mulheres de grupos minoritários, do ponto de vista racial, étnico e de classe, elas geralmente correm maior risco, né, na gestação e no parto e no puerpério, porque assim a mortalidade materna é considerada aquela após, né, muitos dias, né, após o parto. Ainda se houver mortalidade, a mortalidade ainda é considerada a mortalidade materna. Então, essas geralmente mulheres mais pobres, mulheres mais jovens, mulheres com um nível educacional mais desfavorável,
essas mulheres elas têm uma maior mortalidade materna. Então, como acontece com outras formas de cuidados de saúde, há disparidades raciais, étnicas significativas no acesso e o uso na verdade, acesso e usufruto, né, de cuidados de pré-natal. Até o próprio acesso é diferente, né? Então, ainda que os pesquisadores dessa área explorem as disparidades gerais nos desfechos em saúde que estão enraizadas nas diferenças na cobertura, né, de saúde para esses grupos, né, minorizados, né, a questão também da educação, da renda familiar e da pobreza, né? E até da própria região do país. Aqui no nosso país, a região norte e a região nordeste são as mais penalizadas, né, pela questão dos determinantes sociais em saúde. Então, ainda há mais a ser aprendido, porque esses fatores afetam várias dimensões de cuidado na saúde dessas mulheres. E esse conhecimento é fundamental para alcançar as metas, né, as nossas metas nacionais já das políticas de saúde pública e para a questão preencher lacunas, né, nesses desfechos desfavoráveis, né, das mulheres, né, nesse ciclo gravídico puerperal. E uma a autora americana Tiffany Green, né, que é professora assistente de uma universidade americana, ela afirma, com razão, né, que reduzir a desigualdade econômica pode ajudar a eliminar as disparidades raciais e étnicas no cuidado pré-natal. Então, aí ela já mostra, né, que a interseccionalidade, quando vem gênero mais classe econômica, socioeconômica, né, ou então gênero mais raça, etnia, mais classe socioeconômica, quer dizer, já reduzindo um dos fatores, já há uma melhor assistência à saúde dessas mulheres. E ela mostrou um estudo que foi publicado, não coloquei aqui a referência também para não demorar muito, mas assim, não sei se eu acabei não colocando, não coloquei a referência, tá? Mas se alguém tiver interesse, eu posso depois passar a referência desse estudo. Eu lembro que foi publicado em 2018, no jornal um jornal, né, sobre saúde da mulher, um periódico acadêmico. Então, ela mostra nos resultados dela que quase 90% das mulheres brancas iniciam, né, o pré-natal durante o primeiro trimestre, enquanto apenas 75% das mulheres negras e 79% das hispânicas nos Estados Unidos começam no primeiro trimestre. Então, as mães desses grupos também vivenciam disparidades na adequação do cuidado pré-natal que elas recebem. E aproximadamente 80%, né, das mães, né, que são brancas e são não hispânicas, elas passam, né, por cuidados, né? Quase 80% das mães brancas, né, e não hispânicas, elas têm menos cuidados pré-natais adequados, né, do que as mães, né, que não são desse grupo, chamado grupo maioritário, né? Então, essa pesquisadora
também uma pesquisadora bem jovem, né, uma pesquisadora muito interessada nessa questão social, né, da saúde, que estuda essas disparidades, iniquidades de saúde em relação a gênero e a raça, cor, etnia. Então, agora, faltam ainda 8 perguntas que eu vou complementar, que eu vou terminar de buscar, responder, levar a resposta no próximo vídeo. Então, até breve, até lá.